E aí, como é que vocês estão? Como que estamos no dia de hoje? Feliz, radiante, saltitante. Eu tô cansada. De semana me fudi no trabalho até não poder mais. É momento de reclamação, né, do trabalho. Eu sou contra reuniões que podem ser e-mails. Cara, se você consegue sentar e escrever num simples e-mail aquilo que você precisa, faça isso, sabe? Porque você vai economizar tempo de várias pessoas que vão ter que parar o que elas estão fazendo para entrar numa reunião, para se falar 3 coisinhas e, tchau, sabe? Feitas essas digressões de reclamação, acho que é isso aí. Bem-vindos ao Millennialmente. Acho que a gente pode tocar a nossa vinheta aí, profissão. Oi, amores, tudo bem? Oi, amores, Oi, tudo bem? amados, tudo bem? Vamos tentar colocar no papel. Eu tô achando muito legal esse negócio. Cabeça fritando, bem. Hoje eu tô fazendo um teste de microfone aqui. Diretamente saindo do metrô de Nova Maquia. Eu topo, tô dentro. Ok, gente. Então vamos lá. A gente tocou a vinheta, vocês já ficaram felizes. É nós aqui de volta. A vinheta nossa é basicamente o nosso sinal da escola, é de que o recreio acabou e tá na hora de falar de coisa séria. E o nosso tópico de hoje, né, Chu, ele é seu. Você que pensou, então se joga. Do que a gente vai falar hoje, por onde a gente começa? Gente, inclusive, saudades de gravar com vocês. Estou feliz de estar aqui de volta. Nossa, muito. Só de ver vocês aqui conversar, até a parte da reclamação é legal, porque aí a gente já coloca para fora um pouco da... E aí agora a gente se transporta um pouco para a parte mais lúdica. Vamos entrar aqui na nossa sala de controles, na nossa nave espacial que está em volta da Terra. O que nós vamos conversar hoje é, na realidade, uma brisa que aconteceu numa roda de conversa, que na verdade não tem nada de muito científico, nem nada de muito comprovado. Porém, pensando... Ou melhor, acho que eu já eu apelidei aqui carinhosamente esse conceito, essa conversa, de vórtex cultural. Mas deixa eu explicar rapidamente para vocês. O vórtex ele pode ser um centro autodestrutivo de forças, mas também ele pode ser um encontro de forças que simplesmente assim pode gerar uma tensão e uma coisa repentina que pode simplesmente acontecer e transformar tudo em entretenimento. No caso do vórtex cultural, esse conceito é pegando aí 2 culturas diferentes, essas tensões e interações esporádicas, aleatórias, randômicas e muito intensas podem gerar coisas que são puro entretenimento. Quando a gente fala em... E coisas que a gente não imagina que iam acontecer, né? De onde vinham, assim, totalmente inesperadas. Realmente, só um vórtex mesmo para trazer elas juntas. Exatamente. Eu acho que, assim, não queremos datar muito esse episódio, mas acho que num contexto geral, nos últimos tempos, eu acredito que até o momento que a gente liberar esse episódio, a gente tem visto muitas discussões e antagonismos entre Brasil e Estados Unidos. E essa discussão começou com isso. Apesar de todas as diferenças políticas e eventualmente até diplomáticas, a gente tem um certo potencial de se chocar culturalmente com os Estados Unidos e produzir coisas muito interessantes. Claro que não só com os Estados Unidos, com outros países também, mas especificamente porque cada um pegou alguns exemplos aqui de vórtices culturais. E os meus são relações que aconteceram entre esses 2 países, né? Não sei, de vocês, teve algum exemplo que é Brasil e algum outro lugar? Ou é só Brasil? Não sei se vocês se lembram. Os meus exemplos são Brasil e eu mesmo. Brasil e Estados Unidos. Os gigantes da América, não é mesmo? Dos itens que a gente tinha cogitado como possibilidades, né? Acho que era majoritariamente isso, era Brasil e Estados Unidos. Mas sim, enfim, vamos lá, Chu. Acho que você já separou os seus momentos de contato, os seus episódios curiosos. Eu acho que, assim, vale fazer uma ressalva, vale fazer um comentário, assim. Para além, das questões mais recentes entre os países, eu acho que tem um componente que encaixa muito no que a gente faz aqui, do que a gente está falando, que é episódios que de alguma forma marcaram as décadas nas quais a gente estava crescendo e que foram talvez até mais impactantes pelo fato de que era um momento pré-internet, várias coisas foram pré-internet, foram pré-avalanche, o tsunami de informações que a gente tem diários, eram coisas que acho que a gente ter contatos e incidentes muito mais raros, quando eles aconteciam, o impacto era maior, e isso de alguma forma fica aí no imaginário de pessoas que cresceram
viveram nas décadas de 80, 90, como somos nós. Inclusive com personagens que sempre foram muito importantes nessas décadas específicas. Mas, enfim. Eu faço um adendo ao voto do relator, que é o seguinte. Como nós somos millennials... O relator não, eu sou... Eu acho que o relator sou eu. O relator é você. Eu sou, no máximo, o safadino. Eu sou o safadino hoje. Só comentários aqui, ó. Pílulas nesse julgamento. Mas, por nós termos nascido nesses anos 90, os anos 2000 também foram um suco de entretenimento. Que não podemos negar que foi aquele momento que a gente estava aí um pouquinho mais velho, uma coisa meio adolescente e tal. E a gente acabou vendo muita coisa também. E tem coisa mais recente também que eu acho que vai ser citada aqui. Mas o grosso mesmo, em setembro, entre o grosso, realmente é dos anos 90 e tal. Eu acompanho a complementação do relato. Alguém quer começar? Dranks, comece, que você falou pouco até agora. Começo. Ai, gente, eu queria começar então com uma coisa que é pós-internet, tá? Então ela é relativamente recente, mas também não tão recente assim. Mas eu queria começar fazendo uma reflexão, que é a seguinte. Eu tenho síndrome de vira-lata em relação a duas coisas, que são, que são comida. São dois doces dos quais eu sou muito fã, tá? E aí, um deles eu comi hoje e outro eu como quase toda semana, porque eu moro em cima de uma loja que vende um muito bom, que são cookies e brownies. Eu sou muito fã dessas duas iguarias que não são brasileiras, embora a gente sempre dê a nossa releitura e recheie, sempre melhora e eu apoio, tá? Eu apoio as releituras. E nem o sushi de cream cheese, né? Tipo assim, exato, viva o sushi com cream cheese, eu amo. Não dá. Esse não foi o japonês que inventou isso, obviamente. Mas essa minha... Com goiabada, né? Sushi com goiabada. Romeu e Julieta. Sushi de Romeu e Julieta. Geleia de pimenta. Geleia de pimenta. Eu gosto, tá? Isso aí é um vórtice cultural aí. A gente, comida japonesa aquele próprio temaki roll, que é um temaki hot roll todo empanado. Um temaki empanado, cara. É muito... Enfim. Eu acho que os brasileiros são preguiçosos. E eu acho que a gente vai para um lugar muito legal que não é, tipo assim, o paraíso dos processados. Ao mesmo tempo que tem o lance de ter processado, eu fico vendo às vezes, reality shows de cozinha, assim, norte-americanos. Cara, é tudo muito industrializado, assim. É mistura pronta para isso, para aquilo, queijo em seringa, sei lá, umas coisas que eu acho que também são muito artificiais. Mas o ponto é, o contrário aconteceu, tá? Então, os doces brasileiros foram exaltados. E por que eu tô trazendo isso? Porque o meu exemplo, que eu não conhecia até a gente conversar sobre o assunto, foi que a Britney Spears repostou um ovo de Páscoa que foi feito por uma confeitaria de Rondônia, pasmem. Então, cara, tipo assim, sabe aqueles ovos de colher? Tipo, gente, eu enalteço, tá? Eu gosto de ovo de colher. Essa moda do ovo de colher, eu acho que tem que ficar. É um sim, aqui o meu voto. Porque eu acho tudo, eu acho muito bom. E eu acho que tem uma certa magia de você poder, de fato, assim, admitir que o negócio é um absurdo de recheio. Então, não é um ovo trufado, ele é de colher. Ele é tipo... A metade é completamente recheada para você se deliciar. E obviamente, é só uma metade que é vendida, né? Eu nunca comi isso. Eu comi um ovo de colher. Ele mas eu acho que eu já vi. É isso, né? É como se fosse uma trufa imensa. É isso, né? Não dá para comer de uma vez só, né? Você vai comendo aos pouquinhos. Você pode até cortar. Dependendo do recheio, se não for muito líquido, dá pra cortar. Porque tem de tudo, né? Tem de bolo de cenoura, tem de brigadeiro, tem de hot roll e banana. E aí a Britney Spears, então, achou isso fera demais, foi isso? Não sei como que entregaram isso pra ela, né? Gente, mas não foi. Não foi entrega. Deixa eu contar pra vocês o que rolou. Não, o que aconteceu foi que assim, a Britney Spears, ela postou no Instagram dela esse ovo de Páscoa de uma confeitaria de Rondônia, que era um ovo, que vocês sabem o que é dragê? São aquelas bolinhas coloridas, uns confeitos coloridos, que geralmente eles adora isso. Chocolate ao leite. Tem, sei lá, várias marcas que fazem chocolatinhos meio em disquinhos com esse, ou tem ovo de Páscoa que é coberto, assim, fica bem bonitinho e ele é crocantinho, mas é meio de açúcar, assim, não é um grande impacto de sabor, mas ele dá uma graça. E ela postou isso, a confeitaria começou imediatamente a receber inúmeras encomendas e coisas assim. Inicialmente acharam que a Britney tinha consumido esse ovo, porque era um vídeo de, tipo assim, uma mão pegando uma colher e fazendo, né, tipo, como
como se fosse comer, assim. E não era, na verdade, era um vídeo que ela repostou, que a confeitaria tinha postado na sua página. Então era a mão de tipo a pessoa que vende, sabe? Apresentando o produto para os seguidores, fazendo uma vontadezinha, igual muita gente faz. E aí as pessoas endoideceram, tipo, falaram que não, que agora que a confeitaria tinha sido divulgada pela Britney, ela tinha que... Não é foda, né? Que ela tinha que achar meios de enviar um ovo de colher daqueles para diva da Britney. A galera também corre com a bola, né? Não dá. Eu achei que ela realmente tinha comido, mas faz muito mais sentido essa versão da história. E assim, gente... Mas chegou nela, né? Chegou nela. Apenas um comentário. E assim, o meu comentário, de forma alguma, é depreciativo com relação à doceria de Rondônia. Isso a gente vai decidir depois que você fizer o comentário. E também com a Britney Spears, que eu amo a Britney, mas assim, gente, você vê como que a vida da Britney Spears tá sem curadoria nesse momento. Porque, tipo assim, a mulher vai lá e posta o negócio de uma confeitaria de Roraima, mano. Sei lá, eu me lembro da época que eu era criança, adolescente, a Britney Spears era o maior fenômeno pop do mundo. E aí teve aquela publicidade que foi a Beyoncé, a Britney Spears e a Pink fazendo uma propaganda que elas estavam tipo no Coliseu, assim, e era da Pepsi. Era da Pepsi? Da Pepsi, elas estavam tipo num Coliseu, assim, era da Pepsi. E eu fico imaginando, gente, essa mulher, imagina, um cachê publicitário caríssimo e na atual situação mental que ela tá, acho que ela nem tá fazendo essas coisas. Aí eu fico imaginando mas aí você tem a sorte de uma... Tá vendo? Confia no potencial. Do Vortex. Do Vortex não, do ovo de colher. Pô, o ovo de colher, olha só. É uma... Cara, a gente não sabe o quanto a mulher gosta de pegar chocolate com a colher. Às vezes o algoritmo dela entrega muito esse tipo de coisa. E aí chegou de Rondônia lá porque batata, entendeu? Era exatamente o que ela precisava. Naquele momento. Mas entregaram o ovo pra ela? Não entregaram o ovo pra ela? Não enviaram. Mas eles rebatizaram o ovo que chamava dragê, que é essa bolinha colorida que eu falei. Ele foi batizado de Britney Spears e assim, estourou nas vendas, né? Não é Superstar, Super Pop, Popstar, um negócio assim? Não, ficou chamado ovo Britney Spears. Que legal. Eu achei justo. Putz, uma puta jogada de marketing free aí, né, gente? Vamos combinar. Não, e eu espero que tenha sido menos efêmero do que o negócio do morango. Morango do amor. Morango do amor aí, foi uma febre, enfim, uma histeria coletiva que pra mim foi injustificada. Nossa, hoje eu vi o morango do amor no supermercado, gente, ele era tão grande que parecia tipo uma manga, um negócio gigante. Eu nem vi acontecendo, porque é cronicamente offline, né? Eu não vi acontecendo. Um dia, todos os lugares em que eu fui no final de semana tinha essa merda. Assim, todos os supermercados, todas as padarias que eu porventura entrei, tinha esse negócio aos montes nas prateleiras. Eu falei, meu Deus do céu, que porra é essa? O que tá acontecendo? E era tipo essa histeria coletiva, o morango do amor. Aleatório. Eu acho muito fofo, assim, que de nós três, você é o mais que de fato parece que tá numa nave observando uma cultura de maneira distante, assim. Eu não sei se é um elogio. Busquei conhecimento. Meio alienígena mesmo. Não, eu me perco mesmo. Foi assim, só uma consideração, assim, eu acho legal. Não, tudo bem, eu me divirto estando offline, assim. Eu me divirto estando offline, assim. Não vou dizer que é um sofrimento pra mim, não. E é legal. Que eu acho que numa régua, assim, tem o Xuxa muito online, você muito offline, e eu no meio do caminho mais pro offline do que pro online. Assim. Gente, mas eu sou julgado, tá? Pelo meu irmão de 10 anos a menos que eu não sou cronicamente online. E eu falei assim, a sua obrigação, é sua obrigação como irmão mais novo me deixar cronicamente online. Ele, inclusive, comprou essa. Então, assim, é uma metralhadora de meme, né? Uma coisa atrás da outra, manda tudo pra mim. E aí eu sou um pouco mais cronicamente online por conta disso. Então eu gosto, assim, eu amo a interação com a geração Z. Assim, a próxima é alfa, né? Eu acho que no momento eu não tô nem tendo nenhuma interação com alguém alfa, mas só a geração Z já consegue me atualizar das coisas. Eu tenho zero interesse. Enfim, acho que vai lá, Chu. Vamos intercalando? Eu vou fazer uma, então. Bom, eu acho que, assim, pessoas em si, às vezes, elas são vórtices culturais, né? Culturais. A Britney, por exemplo, ela sozinha já causa os vórtices, né? Mas eu queria falar de uma pessoa que, para mim, foi muito marcante e que, não sei se foi com vocês que eu já conversei isso, acho que foi com você, Gui, há um tempo atrás, alguns anos atrás,
eu puxei isso na história, como essa pessoa era uma unanimidade na nossa infância / adolescência, que é ninguém mais, ninguém menos que Ivete Sangalo. Na nossa época, ela ainda é uma unanimidade, mas ela estava muito estourada, né? O axé, anos 90 e tal. Então, assim, ela era extremamente estourada. Ela se consolidou, hoje em dia ela é uma das maiores artistas do Brasil, assim, disparado, maravilhosa. E ela conta uma história de um acontecimento que, para mim, caracteriza um vórtice cultural, que foi uma vez, quando ela ainda era muito mais jovem, estava aí no seu começo de carreira, ela estava em um desfile, salvo engano, em Paris ou em algum outro lugar assim, fora do Brasil. Gente, inclusive, todo mundo que estiver ouvindo esse podcast pode procurar as informações. Se tiver alguma informação que a gente está dando errada, é porque a gente esqueceu. Então é só vocês olharem. Mas está documentado isso. Eu acho que a gente deixa aqui no nosso comentário, se você quiser replicar. A gente já fez essa ressalva em outros momentos. Se você está ouvindo pela primeira vez, fica aqui ressalva de novo. Isso aqui não é um podcast informativo, jornalístico ou científico. Se você busca informações corretas, precisas, e você vai em outro lugar, entendeu? Porque não é essa ideia. Você não está aqui para buscar o conhecimento que você precisa. Não, isso aqui é conversa livre. Às vezes as pessoas lembram, às vezes elas não lembram. Geralmente elas não lembram. Então, inclusive eu, porque sou uma pessoa que tem uma memória péssima, quem me conhece sabe. Mas enfim, e aí ela estava nesse evento e de repente apareceu vários fotógrafos e tal, e quem que aparece lá? Cher, vocês sabem quem é. Pra mim foi uma diva também da minha infância. Do you believe in love of the Lord? Essa Cher apareceu, sentou do lado de Ivete Sangalo e de uma tal de Shakira, que não é a Shakira, outra Shakira. E a Ivete Sangalo ficou ali no meio das duas, a conversa entre as duas começou a rolar. E conta a Ivete Sangalo, inclusive eu acredito que tem esse relato em algum programa do Porchat. Eu acho que tem no História essa Porchat. Do Porchat, né? Que ela ficava fazendo várias caretas como se ela estivesse interagindo com as duas para ser fotografada também, porque ela sabia que alguma coisa ia respingar no Brasil, mais precisamente na Bahia, né? E aí ela ficou lá, tipo, oh my God. E ela até trocou uma ideia com a Cher, mas teve uma hora que acabou o assunto, ela precisando interagir, ela virou e falou assim: Cher, no Brasil eu faço uma música em homenagem a você. Aí ela, oh, really? Aí ela, sim. E como é que chama essa música? Aí a Ivete Sangalo, a Cher Music. Cara, eu achei genial, porque, tipo, isso é o suco do Brasil, mano. A mulher tava falando com a Cher, ela conseguiu fazer um trocadilho, incluindo a Cher Music. Ali, e trouxe pra gente a taça, foi isso que ela fez. Trouxe pra gente a taça, exatamente. Bom, esse é o meu, agora a Ivete, ela merece um conhecimento específico aí, não só da artista que ela é, obviamente, mas desse jogo de cintura, né? Ela tem um traquejo social fenomenal, assim. Um carisma fora de série. Né? Muito, muito grande. E assim, eu vejo a Ivete nunca estar em uma situação extremo constrangimento. Sabe assim, ela sempre consegue. Ela sempre sabe sair, né? Ela sempre consegue ter o controle da situação. Então eu admiro muito. E o meu primeiro vórtice cultural vai para Ivete e Cher. Ivete Sangalo e Cher. Então, aí é minha vez de falar umas besteiras. Gente, então. Conta aí umas mentiras pra gente. Vou contar umas mentiras pra vocês. Eu vou. Na verdade, não é mentira porque tá registrado. A não ser que alguém diga que nem, sei lá, um pouso na lua, que não aconteceu. Mas aí, enfim, deixa pros obscurantistas dizerem que não aconteceu. Esse momento de contato, né, entre cultura Brasil e Estados Unidos que eu escolhi foi de fato um clássico dos anos 90. Eu escolhi o episódio. Eu amo cuidado em dizer momento de contato. E aí o que vem depois. Entendeu? Momento de contato de culturas, assim, de intercâmbio cultural, foi a participação de Jean-Claude Van Damme no programa do Gugu, no Domingo Legal, em, sabe Deus, sei lá, 1990 e alguma coisa. Especificamente no momento em que ele foi acompanhado no palco por Gretchen e dançou Conga La Conga com ele no palco, em um momento que, enfim, qualquer pessoa pode buscar na internet e assistir esse momento icônico da televisão brasileira. Gente, ali pra mim, essa memória do Jean-Claude Van Damme, pra quem não lembra, e é difícil, porque assim, gente, vamos lá, a gente
millennials, a gente viveu uma década em que, cara, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger eram os maiores nomes do cinema de ação do mundo. Esses caras eram assim, eles eram o negócio, eles eram tipo o que hoje provavelmente é o, sei lá, o The Rock, sei lá, o Jason Statham, tá ligado, no cinema de ação, e o Chris Pratt de Guardiões da Galáxia. Na época eram esses três malucos. Os caras, eles eram tipo bombados e não sei o que, estavam em todos os filmes de ação sem roupa, não sei o que, tarará, e filme muita luta, né? Eles pra lá e luta. Não, o Jean-Claude Van Damme, ele luta de verdade, assim, né? Os outros, tipo, são, né? O Schwarzenegger é halterofilista, o Sylvester Stallone, tipo, né? Mas acho que o Sylvester Stallone devia boxear um pouco, tá? Até pelos filmes do Rock e tal. O Jean-Claude Van Damme lutava. O personagem mais emblemático dele mesmo? Puta, eu não sei nem o nome, mas ele tinha vários, tipo, como é que era aquele? Acho que era Dragão Branco, o filme. Tinha o filme? O nome do filme. Ele fez Street Time Fighter, Cop, né? ele fez Street Fighter, ele fez vários filmes, cara. Vários filmes, agora eu não consigo nem lembrar. E ele era um dos maiores astros do cinema. Sim. E ele veio para o Brasil numa visita, ele foi no Domingo Legal, que era o programa do Gugu e o programa de auditório das tardes de domingo, ali na interação. Tudo e mais um pouco. Que era o puro suco dos anos 90, porque aquilo era, cara, era mais absurdo. Porque assim, eu acho que tinha banheiro do Gugu, tinha a gincana que o Gugu fazia no palco. Era assim, era o mesmo palco em que tinha o El Chan dançando na boquinha da garrafa, com competição de crianças no palco junto com o El Chan dançando na boquinha da garrafa, entendeu? Eram coisas que rolava de tudo naquele programa. E aí eles botaram ali para se apresentar junto com o Jean-Claude Van Damme numa cena de dança, a Gretchen, que dançou rebolando, esfregando no homem com o Galacon. Ficou até excitado. E tem, inclusive, eu vou dar uma pesquisada pra gente, né, fazer um episódio mais bem informações da internet, que eu não chequei a veracidade, mas eu li. A Gretchen relatou, anos depois, de que o rapaz nem estava excitado na hora. Tipo, ele estava meio mais fazendo uma graça do que qualquer outra coisa. Mas ele fingiu ficar excitado. Ele pegou o boné, botou, tipo, na frente da virilha dele, assim, pra tampar, como se ele tivesse de pau duro no meio do palco do legal, com elas, porque ela tava dançando, esfregando ele, mas na verdade, pelo que ela disse, na verdade ele nem tava tão excitado assim. Inclusive ela disse que encontrou com ele nos bastidores, depois ele tava normal e nem olhou na cara dela. Tipo assim, partindo do pressuposto que se ele tivesse tão animado, ele teria pelo menos feito uma flertadinha. Engraçado com ela, e não. Ele, tipo, ela relata que, inclusive, ela acha que talvez tenha sido um combinado com o próprio Gugu para fazer uma graça no programa. Olha só, eu não sabia desse lance de bastidores aí. Legal. Pois é, eu também não, descobri hoje, olha só. Relatos da própria Gretchen. Eu acredito. Isso é bem... Não, eu acredito. Porque, o que a galera não fazia pelo Ibope? Na verdade, o próprio fato de colocar a Gretchen para dançar esfregando o cara é uma estratégia de Ibope. Tudo era faca na caveira, entendeu? Era assim, era o Gugu contra o Faustão na Globo e valia tudo. Exatamente por isso que tinha banheira lá com todo mundo, tipo, de roupa de baixo, roupa de banho, se esfregando para pegar um sabonete. E aqui, gente, aí eu vou fazer já que a gente tá aqui, eu vou fazer nesse momento rememorando os surdos da nossa cultura, eu vou fazer aqui a tia problematizadora para justamente buscar esse fato para falar, pra gente ver como a gente cresceu numa década bizarra, né? Como a gente cresceu vendo coisas que, hoje em dia, se acontecesse na televisão, talvez chocasse muito mais do que chocava na época. Talvez hoje em dia, se acontecesse no palco uma coisa dessa, de um domingo à tarde, a gente teria, inclusive... Cancelamento. A gente teria um cancelamento... Mas hoje tem censura de idade, né? Não pode passar esse tipo de coisa à tarde. Na época tinha classificação indicativa também, não tinha? Ou era... Não, eu acho que hoje é mais... Até que tinha cenas de filmes e tal, que só passavam de madrugada. O que eu ia comentar é que hoje, se isso acontecesse no programa de palco, de auditório ali no meio da tarde de sábado, muito provavelmente a gente teria uma revolução, tanto de uma geração mais nova na internet cancelando o programa, como de uma geração mais velha que viu isso tudo acontecendo nos anos 90, mas ainda assim hoje teria um ímpeto de conservadorismo, porque a gente tem uma porcentagem de gente conservadora na sociedade muito alta, inclusive, sabe, por razões religiosas e tudo, e também
também reivindicar uma providência da emissora de televisão em relação ao absurdo do ato explícito que estava acontecendo no palco. E muito embora hoje isso acontecesse, 20, 30 anos atrás, isso passou como mais um dia, mais uma segunda-feira, mais um domingo legal, normal, em que todo mundo deu risada, todo mundo achou aquilo muito tranquilo e achou uma ótima oportunidade de contato de culturas, né? Do Jean-Claude Van Damme vir para o Brasil e se divertir no palco do Domingo Legal com a Gretchen. Sim. E aí, Dranks? O que você diz na sequência? Gente, eu achei interessante essa sequência, porque no fim vai fazer sentido, porque meu outro ponto de contato é o fatídico encontro entre a Luciana Gimenez e o Mick Jagger, né? Que até gerou frutos. Ao contrário do Van Damme e da Gretchen, que gerou frutos. Cara, isso é surreal, né? Quando eu descobri isso, eu era criança, eu falei assim, não, gente, isso é real? Aquela coisa que você pergunta, isso é real? Mas diga mais, Dranks, diga mais. Gente, assim, eu confesso que eu tive que dar uma pesquisada, porque eu acho que na época isso também não me impactou tanto pela idade que eu tinha, né, quando tudo aconteceu. Mas basicamente, né, hoje eles sempre tiveram, né, uma diferença de idade significativa. Hoje o Mick Jagger tá aí com seus 80 anos, a Luciana Gimenez seus 50 e poucos. Mas ele veio pela segunda vez em tour, assim, pelo Brasil com os Rolling Stones. Aí eles tiveram, tipo, um casinho, assim, pelo que eu li, não foi um negócio duradouro, assim, eu acho que foi, tipo, acho que ele estava aqui, ela também... se pegaram. Ele estava ali, ela também estava ali. E aí foi um lance meio... Eles saíram enquanto acho que ele estava em turnê e tal, mas não foi um romance, uma coisa assim. Mas ele era casado na época, chegou ao conhecimento da esposa dele, ele já tinha filhos e tudo mais. E eles terminaram por conta desse caso com a Luciana Gimenez. Eu sabia disso. Terminaram. E tipo assim, ele e a Luciana Gimenez tiveram um filho também. E ela, né, ele reconheceu a paternidade, pagava uma pensão altíssima e tudo mais. Na época eram 17 mil e poucos dólares, o que hoje corresponderiam na época a 50 mil reais, uma coisa assim. Não sei se é hoje essa conta, não sei, eu pesquisei meio en passant. Mas aí o que rolou? A Luciana Gimenez chegou a escrever, aí não sei quanto tempo depois, tá? Mas ela até fez uma carta pra antiga mulher do Mick Jagger pedindo desculpas. Tipo, ela falou que não esperava uma resposta, mas que ela queria que a esposa dele soubesse que ela sentia muito, assim, pelo que aconteceu. E ela, de fato, não recebeu uma resposta, mas rolou toda essa tour, assim, e foi isso, foi tipo, depois eles não ficaram mais juntos, né, que eles construíram uma família, viveram um sonho e tudo mais, não, foi uma coisa muito pontual, reconheceu a paternidade da criança, e é isso. Ela tem um filho aí, até os 18 anos ele recebeu essa pensão gigantesca. Hoje eu não sei como é o acordo entre eles, mas é isso, o cara é filho do Mick Jagger, né? E desde então a gente não ganha a Copa do Mundo. Porque toda vez que tem jogo do Brasil, o Mick Jagger vem pra Copa, ele vai assistir e a gente perde o jogo. Tem sido assim desde então. Ai, meu Deus. Eu nem me ligo nisso, mas tem umas pessoas, né, que são meio pé frio ou pé quente, a galera fala. Não, o Mick Jagger é o maior pé frio do nosso futebol. Cara. Eu lembro que eu descobri isso quando os Rolling Stones vieram, né? Eles fizeram aquele show em Copacabana em 2008, 2009. E eu tava começando a descobrir os Rolling Stones, assim, de música e tal, não sei o que e tal. E aí eles estavam vindo, foi um incentivo, né? A ouvir e ver qual é que era. Não que fosse... Foi um incentivo para ouvir, não que fosse fácil. Porque na época não tinha Spotify. Então, assim, eu tinha que entrar no Emule ou no LimeWire para baixar um MP3 de cada uma das músicas isoladamente, correndo o risco de ser vírus. E cada download de, sei lá, um MP3 de 3, 4 megas demorava alguma coisa em torno de 10 a 15 minutos, se você desse sorte. Nossa, era muito terrível, sofrido. né? Era muito sofrido. Mas eu tava lá ouvindo as poucas músicas dos Rolling Stones que eu tava tendo contato, e aí eu lembro que eu acho que eu tava assistindo o show, e aí meus pais comentaram, ele tem um filho com a Luciana Gimenez. Aí eu falei, é o quê? Ele tem um filho com a Luciana Gimenez, o quê? Meu Deus do céu, porque a Luciana Gimenez eu sabia quem era, porque ela já tava apresentando programa, eu acho, na Band, na Rede TV na época, eu sabia de vista, assim, de ver na televisão. E aí, de cara, a gente não esperava. Nessa época, só um parênteses, eu lembro que eu fiquei um dia inteiro para baixar o clipe Believe da Cher. Pois é. Demorava muito. Demorava muito. Gente, o meu, eu confesso que, ao mesmo tempo que ele é um vórtice cultural, ele é uma grande frustração alheia, não sei, que eu projetei nas pessoas. Enfim, tudo começou há um tempo atrás, não, alguns anos atrás, quando nós estávamos ainda na faculdade, e a Xuxa, que também é uma pessoa que contribuiu muito pro
pro suco do Brasil, que foi os anos 90. Desde os anos 80, na verdade, já, né? Desde os Salvo engano. Dos anos 80 para cá, ela se envolveu em milhares de projetos e foi muito bem sucedida, né? O próprio Xuxa Só para Baixinhos foi uma das coisas que ela brigou com a Marlene Matos, porque a Marlene Matos não queria que ela fizesse Xuxa Só para Baixinhos, e ela falou, vou fazer! O que aconteceu? Xuxa Só para Baixinhos virou o hit da década. Nossa, ela vendeu muito. Enfim. E nessa Achou época de ganhar dinheiro. ela fez. Eu já contei pra vocês que eu risquei um CD. Já contei isso, né? Você riscou o quê? Eu risquei o Xuxa Só para Baixinhos 2, que a gente tinha em casa, porque meus pais compraram pro meu irmão, que tinha nascido, ele é muito mais novo do que eu, ele viciou nessa porra. Xuxa Só para Baixinhos 2, a ponto de, sei lá, 6 meses depois, eu pegar o CD e riscar, na maldade, sem contar pra ninguém, porque eu não aguentava mais ouvir aquilo. Gente, eu vou tomar uma atitude agora. Eu peguei uma faca, eu peguei o CD, eu fiz um corte no CD, assim, e aí ele nunca mais tocou. Meu irmão ainda tinha fita, ele continuou ouvindo a fita, mas pelo menos o CD foi pro saco. Eu fui confessar esse crime pra minha família há pouco tempo, na pandemia só. Eu convenientemente falei que não, acho que o aparelho riscou. Acho que o aparelho no tocador. Nessa época aí da faculdade, eu lembro que a Xuxa se abriu, foi até um período que logo depois ela saiu da Globo e tal, contando sobre questões de abuso que ela teve. Foi um rolê bem pesado. Só que nessa entrevista que ela deu pro Fantástico, ela contou também, e eu acho que, pelo que eu vi das minhas pesquisas também, muito en passant, como as da Drinks, ela contou, acho que num documentário da Globo, então isso está registrado lá. Quando ela estava, assim, num boom que ela teve na América do Sul, que ela era super... Porque, gente, antigamente, nessa época, anos 80 aí, as pessoas perseguiam a Xuxa, ficavam esperando ela, tipo, tinham que fechar uma loja pra Xuxa entrar, as pessoas ficavam escondidas dentro das araras pra, tipo, pular nela, era uma coisa absurda, né? E aí ela conta que nessa época que ela tava, assim, muito proeminente na América Latina, no Brasil, na Argentina, enfim, ela recebeu um convite de ninguém menos de que o rei do pop, Michael Jackson, para visitar Neverland, que para aqueles que são muito jovens e não saibam o que é Neverland, de Michael Jackson, Neverland era eu tava esperando a imitação do Glee. Era um rancho gigantesco que o Michael Jackson tinha, e que ele tinha zoológico, tinha estação de trem, enfim, cinema. E a Xuxa foi para esse lugar. Ele tinha o Bubbles, o chimpanzé dele. Era uma absurdo. Ele tinha um chimpanzé, o Bubbles. Chegando lá, ela disse que o Michael Jackson sabia de muitas coisas dela, de preferências dela, tipo coisas que ela comia, até, sei lá, pipoca sem sal, enfim, umas coisas absurdas assim, ele sabia de tudo. Aí foi indo, fazendo aquele tour e tal, e dando tudo pra ela, as coisas que ela gostava, da forma que ela gostava. Chegou em um momento em que houve uma movimentação ali, uma atitude de convite do Michael Jackson para que a Xuxa gerasse os filhos dele, que eles tivessem filhos, casassem, um rolê assim. Ou seja, parecia esse vórtice cultural, ele é tão louco da gente pensar que, assim, se isso tivesse realmente acontecido, e se a Xuxa tivesse se casado com o Michael Jackson, ou ter tido filhos do Michael Jackson, a cultura mundial teria sido outra. A gente teria tido reflexos disso, porque, Michael Jackson é o rei do pop, assim, uma proeminência gigantesca nos Estados Unidos e no mundo, e a Xuxa, na América do Sul, seria um cartel cultural. A Xuxa teria cantado Xuxa Só para Baixinhos no halftime show do Super Bowl. Exatamente, coisas desse. Esse é o nível. E sério, gente, a minha frustração é que eu acho que teria sido muito legal. Eu acho que teria sido muito legal, mano. Com certeza teria mais impacto do que ela ter tido filho com o Luciano Zafir, né? Tipo, quem é Luciano Zafir? A gente nem sabe o nome da filha até hoje. Sasha Jackson. Imagina, Sasha Jackson. Ela poderia ter virado o próximo fenômeno pop. Enfim, mas eu acho muito louco, porque, assim, é uma história... Cara, parece até aqueles sonhos loucos que eu tenho. Aquele lá que eu sonhei que eu era o Jay-Z. Uma coisa muito doida, assim, que... Cara, eu tenho uns sonhos muito loucos.
pra Você sonhou que finalizar. você era o Jay-Z? Eu sonhei que eu era o Jay-Z e que, assim, eu olhava pra mim, eu era o Jay-Z. Eu tava... Isso antes do escândalo do P. Diddy, antes desses rolês aí. O sonho era... Eu e a Beyoncé morávamos num bairro de subúrbio, de classe média dos Estados Unidos, aqueles, tipo... A cerca branca e o... jardim na frente, aquelas casas e tal. A gente morava numa casa dessas e eu deixei o labrador da Beyoncé fugir. E o sonho começava com a Beyoncé me descascando. Você vai atrás do meu labrador, quero esse labrador, você perdeu meu cachorro, não sei o que, não sei o que. E eu, assim, numa aflição gigantesca, correndo naqueles bairros americanos de casa tudo igual, atrás de uma porra de um cachorro, do labrador. Beyoncé. Sabe, uma coisa assim, sem pé nem cabeça. E um outro também, que eu sonhei que a Cher, eu fui convidado pela Cher, pelo marido dela, para ir na casa deles. E aí eles estavam brigando. Aí quando eu cheguei lá, a Cher tinha tipo um sótão que ela aprisionava os ex-namorados dela. E aí todos eles estavam lá. E aí a gente teve que fazer uma revolução para se libertar. Gente, sério, é umas coisas assim. E esse rolê da Xuxa, finalizando a minha fala... Você não sou eu, não. Você leu isso mesmo. Isso é verdade. Esse rolê da Xuxa... Se for que nem a tatuagem da Dua Lipa do ratinho... Não, totalmente inverossímil, né, gente? Mas, assim, sonho é aquelas coisas de louco. Eu recebi um videozinho, coisas que acontecem no sonho e tal. E aí tinha um dublê do Harry Potter, do Vin Diesel, do Jack Chan... Tudo junto numa praia, assim. Até hoje eu não sei se aquilo é inteligência artificial ou se realmente existe isso. Enfim, mas só pra dizer que esse rolê da Xuxa parece muito sonho louco, muito doido, mas que foi um vórtice cultural aí. E eu achei interessante da gente trazer, porque a Xuxa marcou muito a vida da gente, Michael Jackson marcou muito a vida da gente. Pelo menos a minha, assim, acho que o pessoal mais jovem nem sabe, né, o que é. Meu professor de dança falou que ele tá passando coreografia para as meninas da geração alfa e elas não sabem que é a Lady Gaga. Não, mas aí também elas são cronicamente offline, porque a Lady Gaga tava aí no Brasil agora, né? Ela tá no Vandinha. Ela tá... Exatamente. Elas estão desatualizadas. Mas eu queria fazer um comentário, assim, para fechar, que eu acho que de todos os casos que a gente trouxe aqui, talvez esse seja o que inspira maiores especulações, porque ele não se concretizou, né? A gente pode ficar aqui no mundo das hipóteses e ficar pensando, tipo assim, e se... Uhum. E as possibilidades parecem muito mais interessantes do que se concretizado e frustrado ou se tornado tudo aquilo que a gente prospectou. Podia muito bem ser um casamento de conveniência ali de 3 meses, eles iam quebrar o pau, não ia rolar nada, ia separar, ia ser tipo... Mesma coisa de hoje. O Ronaldo e a Daniela Scarelli, que rolou. Eu pensei no mesmo exemplo. Casaram no casamento castelo. No castelo, onde que era? Era de Chantilly, castelo de Chantilly. Castelo de Chantilly. O casamento mais caro da história e não sei o que, e durou um total de, tipo, 2 meses. Assim, durou menos do que as minhas situationships. Eu também queria aproveitar para fazer um comentário aí de amarração e tal. Todos esses episódios, né, toda essa nossa reflexão, ela é muito interessante e eu acho que ela conversa muito com esse aspecto nostálgico mesmo, esse aspecto, assim, de histórias que a gente ouviu, que a gente viveu, e de personagens que eram muito caros pra gente, que eram muito vivos no nosso imaginário, porque eles fizeram parte de coisas muito, muito importantes na nossa história, na história de uma geração inteira que viveu essas pessoas, né? Que viu, que tinha uma certa... Acompanhou e tal. Acompanhou né? E também eu acho que vale a gente também fazer uma menção honrosa, que é tudo que a gente não mencionou. Que a gente obviamente falou de muitas coisas que são Brasil, Estados Unidos, ou Brasil, no máximo aí, Luciana Gimenez, Brasil, Reino Unido. É óbvio que, assim, a nossa cultura se conecta com várias outras culturas. Tem vários outros pontos de contato, outros vórtices que a gente poderia pensar e tal, não sei o quê. E existe uma razão para, obviamente, várias coisas em relação aos Estados Unidos ficarem na nossa cabeça, porque é o mercado cultural mais proeminente do mundo, né? Não existe nenhuma outra cultura no mundo que se venda, que se comercialize, se exporte da mesma forma, com a mesma eficiência cultura americana. Os caras são, tipo, se tem uma coisa que eles fazem, que eles venceram, se tem uma razão pro fato deles serem o país com maior visibilidade do mundo, muito mais até do que eu acho, né? Muito mais do que o poderio econômico e militar é o potencial de vender a própria cultura, o potencial de pegar o que eles fazem. Oi? Soft skill, né? Aquela soft skill.
Exatamente. O potencial de pegar o que eles produzem de cultural e transmitir isso para outros países. Então é óbvio que toda vez que um desses personagens vinha visitar, ou algum desses personagens, por alguma razão, faz uma propaganda de um produto nosso, algum desses personagens de alguma forma se conectam com algo que é nosso, chamam muita atenção, né? E aí é sempre cria essa situação meio que tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque pra gente parece que acaba criando essa situação, esse imaginário de que eles são muito distantes, e aí quando acontece uma coisa em que eles se conectam de uma forma muito próxima com a gente, acaba tendo muita visibilidade, acaba chamando muita atenção e fazendo a gente prestar atenção e entra essas memórias de coisas divertidas, absurdas, engraçadas ou às vezes tragicômicas da nossa cultura e entra no nosso hall de coisas legais, assim. E aí 20 anos depois as pessoas fazem um podcast e debatem essas coisas que eles lembram. Que geralmente umas coisas caóticas mesmo, né? Exatamente, né? Acho que o fato de ser imprevisível e bizarro. Eu queria só comentar que você falou disso, eu não sonho muito, né? Mas aí eu ia já falar isso aí, você falou dos dublês e tal. Acho que a minha coisa mais assim famosa que eu já tive foi quando eu era adolescente. Eu lembro que eu ainda nunca tinha beijado na boca. Eu sonhei que eu beijava a boca do Harry Potter. Olha só. Aí, ó, o crush de infância, tá vendo? A do Glee era... A cara do Glid não fala. Como é que chama? Eu não sei o que eu te falei, não. Não, Vou usar alguma coisa que eu já te falei. Não. Segura só. Não é nada que você me falou. Como é que chama aquela loirinha? Várias, né? Anos 90. Aí você vai complicar o nosso amigo. Vamos cortar. A Lizzie Maguire. Como é que ela chama? Hilary Duff? Hilary Duff. Meu, eu não achava a Hilary Duff muito bonita. Eu fui achá-la, tipo, anos depois, até porque eu não... Lizzie Maguire era o quê? Era do Disney Channel? Era, né? Não lembro. Eu não assistia nessa Eu não assistia, eu não tinha TV a cabo. Eu não assistia. Mas não. Desses crush de TV, assim, obviamente, vários, mas eu não lembro de nenhum agora que seja divertido de falar. Eu lembro que na época, inclusive na época de Harry Potter, por exemplo, a galera tinha essa coisa, tanto do Daniel Radcliffe como com a Emma Watson. Eu nunca achei a Emma Watson muito bonita. Pra mim era tipo, ok, ela é bonitinha. Nunca me chamou muita atenção. Uma hora dessa, vamos guardar esse comentário pra um programa futuro, né? Sonhos que a gente já teve, bizarrices que vale a pena compartilhar. Eu vou tentar lembrar, porque olha... Eu sei que eu tive um sonho... eu tive uns sonhos recentes que eu acordei e falei, caralho, olha só que loucura, mas eu não esqueci. Tem que anotar pra trazer pra cá. Bom, acho que é isso então, né, meus amores? Com essa conclusão aqui, acho que a gente pode encerrar o episódio. Eu também acho. Acho que eu tô mais do que satisfeita aqui. Dei muitas risadas. Foi muito divertido, pelo menos pra mim. Sim. Boa então, time. Pra você que nos ouviu, o Millennialmente é um produto 100% sem glúten, não prejudica a dieta e não dá gases. Então, pessoal, vocês já sabem, né? Podem mandar ver aqui nesse botãozinho de seguir, compartilhar, curtir. E se vocês quiserem, deixa seu comentário. Em caso de efeitos adversos, o médico deverá ser consultado.